Oi, gente, bom dia! Olá, bom dia! Espero que vocês estejam bem, nós estamos bem. E hoje a gente vai gravar um tema que a gente procrastinou, né, Gisele? Exato! A gente procrastinou bastante para falar, mas conseguimos, vai ser hoje. Vai ser, e agora? É sobre procrastinação. Então, se você procrastina, se incomoda, não sabe o que fazer, por que acontece isso, fica aqui com a gente, curte esse episódio, se inscreve no canal. Manda um e-mail se você tiver uma história para compartilhar com a gente, de alguém que procrastina. De alguém que procrastina ou de qualquer coisa que você queira, mas nos escreve pra gente desenrolar aqui sua história. O e-mail é desenrolabb, a letra B, @gmail.com. Isso. E curte o episódio, compartilha com os amigos para dar uma força pra gente, pro canal. Isso, pro canal crescer e a gente ficar cada vez mais maravilhosas com e disseminar informação, né? As pessoas de uma maneira simples e importante, bacana. A gente trabalha com psicoeducação, então as pessoas vão aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, conversando e é isso. Eu sou a Tércia Barreira, sou psicóloga. E eu sou a Gisele Maia, psicanalista. E esse é o Desenrola Vai Bebê. Bom, então hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Nossa, muita gente fala pra mim, vem, né, dividir que sofre com essa questão, com esse problema da procrastinação, né? E aí a gente fica pensando, mas procrastinação é o mesmo que ser preguiçoso procrastina? Como que é isso, hein, Té? Pois é, por que a pessoa procrastina, né? O que tá por trás disso? E a pessoa, geralmente, quando ela traz isso, né? É uma questão que tá já, assim, trazendo sofrimento, que ela se frustra. E hoje existem muitos coachings, né? Manuais para não procrastinar, 5 passos. E, eventualmente, não é tão simples assim, não é? Sim, não é tão simples. Até porque, né, quem procrastina adia uma tarefa, e adia, mas isso não significa que ele não tenha condições de fazer a tarefa. Né? Então, tem uma situação de que tem todos os elementos possíveis para desenvolver aquela tarefa, mas eu fico... Então, não necessariamente é preguiça, mas a pessoa tem uma dificuldade de desenvolver a tarefa, né? Ela tem tudo ali, ela tem tempo, ela tem as condições, os equipamentos, mas ela fica, né, ali se debatendo para seguir, né? Então, a procrastinação, ela pode ter raízes em questões do inconsciente, né? Não é só... Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Acho que primeiro a gente poderia começar a dizer que quando uma tarefa é muito complexa, a gente pode ter medo de começar justamente por conta dessa complexidade, né, da tarefa. Isso, e a complexidade aqui, acho que está para além das dificuldades mecânicas, são muitas etapas, mas aquilo pode ser difícil para você executar por motivos emocionais também, né? Então, não só porque, sei lá, trocar uma lâmpada, meu Deus, eu preciso precisar, a lâmpada é difícil, é inacessível, tem isso, né, também, que a gente pode procrastinar, porque a etapa é difícil, eu vou ter que desenvolver, quebrar essa tarefa em várias etapas, né, isso acaba fazendo que seja mais complexo. Mas existem também atividades que não são, na forma prática, elas não são difíceis. Mas aquilo tem um custo emocional, né? Sim. Então a gente pode tentar pensar que tipo de atividade, de tarefa que você está procrastinando para entender, né, o que está fazendo isso acontecer. Então, por exemplo, quando você tem um trabalho de faculdade ou de mestrado, uma tese, algo que requer muito investimento libidinal, requer tempo, enfim. Uma ideia seria dividir essa atividade, né, esse relatório, para que você consiga ter mais, para que você vença essa procrastinação. Então, primeiro eu faço uma parte, aí você vai, acho que quando você consegue ver que está saindo do lugar, talvez fique mais fácil
seguir, né? Sim, acho porque que o começar, geralmente, né, que é o que as pessoas mais trazem. Nossa, eu fiz por um tempo, mas aí aconteceu alguma coisa na minha vida que me atravessou, e aí agora eu não consigo mais voltar, né? Sentar de novo para escrever, por exemplo, um mestrado, enfim, alguma coisa Até assim. porque quando a gente olha algo na sua totalidade, né? Então, quando eu penso a tese, que é de 400 páginas, sei lá quantas páginas, aquilo vai me gerar uma angústia muito grande. E se eu ficar com esse pensamento, fica muito pior. Agora, quando eu divido, talvez eu consiga desenrolar isso com mais facilidade. Agora, o medo de não conseguir fazer um bom trabalho, de não sair perfeito essa tese, ela, às vezes, ela toma conta também da gente e faz a gente procrastinar, né? Sim, exatamente. Então, eu posso ter medo de... Porque quando eu não faço, né, eu estou fantasiando aquilo na minha cabeça. Sim. Né? De que, por exemplo, a expectativa que as pessoas têm, que eu tenho sobre aquele trabalho é muito alta, né? Então, muitas vezes, o perfeccionismo, ele também está associado nisso, né? Na procrastinação. Então, enquanto eu mantenho esse modelo idealizado na minha cabeça, aquilo é perfeito, né? Nossa, maravilhoso, etc. E aí, quando eu tenho que trabalhar com a realidade, trazer isso para o real, para o prático, para os afazeres, né? Para eu não estar imersa 100% naquela atividade, porque a vida não vai permitir, então vão ter interrupções, né? Aí sai desse lugar do ideal. Então, às vezes, inconscientemente, a gente está mantendo isso nesse modelo ideal para a gente não se deparar com alguma frustração de não sair como eu gostaria, né? De não sair perfeito. Então, eu nem começo. Eu não vou nem começar, porque eu tenho medo de não dar conta ou de fazer contato com essa angústia de que aquilo não vai ser perfeito. Então, esse perfeccionismo, ele acaba aqui tendo esse lugar para que a gente procrastine um pouco mais também, né? Que a gente, não, eu vou fazer, mas aí, eu vou fazer, mas aí eu tenho medo de não dar conta, tenho medo de não sair perfeito. E quando você faz uma tarefa, você se expõe, você está exposto a esse olhar do outro, como até falou aqui. E aí, né, gente, isso pode levar a gente para lugares muito difíceis de atender a expectativa de um outro. Esse outro, e aí a gente... falando um pouquinho sobre a ótica da psicanálise, inconscientemente essa pessoa ela não avança, ela fica procrastinando porque tem sempre uma expectativa, tá ligado a uma expectativa que ela busca atender dos pais, por exemplo, que eram altas expectativas e ela reage a isso criando expectativas muito difíceis com ela mesma, para ela atender, né, num nível muito elevado, e aí isso acaba que atrapalhando também esse processo, e aí eu vou empurrando, eu vou adiando, né, eu vou adiando, eu não assumo, porque tem questões, e aí como que a gente lida com isso? Onde a gente trata? Em terapia, fazendo análise, né, fazendo terapia. Porque se é do inconsciente, se não tá nessa coisa do que a gente consegue nomear, né? A gente precisa levar para análise para a gente entender e para terapia para a gente entender o que tá por trás, né? Eu procrastino muito, eu não consigo sair disso, né? E a Gisele trouxe a questão dos pais, né, gente? Lembrando que esses pais, eles vão sendo essas figuras, né? Vão sendo introjetadas e a gente, sem perceber, na verdade, não tá mais falando só sobre os pais, né? Então não é só sobre agradar os pais e atender aquela expectativa. Então, aquele professor, por exemplo, né, nesse caso aí, o orientador da tese passa a ser esse pai, né, essa mãe, essa figura que vai me avaliar. Então, o tempo inteiro a gente acaba se relacionando com o mundo, com as outras pessoas, nesse lugar, nessa ótica de atender essa expectativa que é alta, né? Muitas vezes a gente percebe isso, não é, Gi? A régua tá lá em cima, né? Então, a gente vai precisar também fazer todo um trabalho para a gente descer um pouco essa régua, porque ela tá inatingível, por exemplo,
E para você dar conta do que é possível fazer, né? E tem isso que a gente falou da questão da exposição. Então, esse medo de se expor e não ser aquela, né? Então você acaba adiando porque você não quer quebrar, no fundo, essa expectativa. Que é uma fantasia narcísica também, né? Agora, eu procrastino porque tenho medo de fracassar, mas eu posso ter medo também, eu procrastino porque eu posso ter medo do sucesso. Porque aquilo pode também, né, gerar, a partir do sucesso que aquilo tenha, aquilo pode me rumar para um outro caminho, para um outro lugar diferente de onde estou, né? Isso. E como eu sustento esse lugar? Né? Porque a partir do momento que eu começo a fazer aquela atividade, que eu, a princípio, percebo que eu não dou conta, por conta da angústia que me gera, e se o que vem depois, que eu não sei, e aí eu consigo fazer, vem um sucesso que eu não dou conta de assumir, porque eu não sei quem eu sou a partir disso. Eu não sei como eu sustento esse lugar, como eu suporto. É desconhecido. É desconhecido. E o desconhecido, ele tende a angustiar também. Ele tende a gerar ansiedade, né? Exato. Então, às vezes não é simples, né? Essa coisa de, eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Porque, entende? Tem muitas coisas, né? Que podem estar por trás, que impulsiona ou não, é o fracassar, é o sucesso. Então a gente precisa entender, a gente precisa limpar, né? Por outro lado, também tem uma questão prática, que é, gente, eu não gosto dessa atividade. É assim, um baixo interesse pela atividade. Eu não gosto disso, então... É chato eu fico procrastinando mesmo, porque eu nem gosto. Só que tem uma coisa, né, Té? Eu não gosto, mas eu também não sei dizer não. Eu não sei dizer que eu não quero fazer a atividade, né? E lidar com a consequência de não estar fazendo isso, né? Exatamente. Não vou fazer isso porque isso é chato, e a consequência disso é não quero lidar, então eu não assumo esse lugar. Isso, exatamente. Então, o dizer não para aquilo que você não quer fazer e deixar de procrastinar também é algo que precisa vir, né? Algo que precisa aparecer. Exatamente. Né? Então, é uma resistência que rola, uma resistência em dizer não, e aí eu continuo procrastinando. A amiga pediu para encontrar, vamos sim. Aí, mas eu não quero, porque eu nem gosto de fato muito da companhia dela, e aí eu vou procrastinando, vamos sim. Aí chega no dia a dia eu não vou, eu arrumo uma desculpa. Então, essa resistência de dizer não, eu não vou, não gosto, não tô afim, né? E eu acho interessante porque a gente trouxe aqui agora noutra forma da gente procrastinar, né? Porque para além da questão da atividade acadêmica ou da atividade que me exija, né, um controle, uma coordenação motora, também existem atividades que são, ao olhar de fora, muito simples. Sim. Que é tipo isso, encontrar uma amiga, né? Que deveria ser algo prazeroso e etc. E que pode até ser, mas existe algum elemento neste encontro que me causa angústia, que me causa esse medo. E aí eu vou evitando isso, né? Então perceba aonde que você talvez esteja aí nessa questão do procrastinar, né? Então, coisas simples também, eventualmente. Responder mensagens. Eu fico procrastinando. Isso pode ter de algo mais profundo, de um sadismo. Acho que a gente já conversou aqui anteriormente. Em outras situações, desse eu não consigo dizer não, mas aí esse não libera o outro, e aí o que eu sinto com isso, para que lugar que isso me leva, né? Então, procrastinar nessas pequenas coisas tem aí, a gente precisa olhar para isso também. Sim, acho que até você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do sadismo. Do sadismo, né? Então, eu recebo uma mensagem, vou dar um exemplo, né, que é isso que a gente estava falando, eu recebo uma mensagem, essa outra pessoa que me manda uma mensagem, ela está esperando um retorno meu, que é, sei lá, um exemplo desse encontro. A gente vai se encontrar, tal dia, horário, sugere alguma coisa, e essa pessoa que recebe a mensagem, ela não responde, ela fica dias para responder. Então, isso significa... E ela procrastina, porque ela sabe que a mensagem está lá.
Pode até ser que ela esqueça, mas no geral, né, o que a gente vê é que esse procrastinar nesse sentido é a pessoa viu a mensagem, ela fica lá porque ela não tem coragem, às vezes, né, de dizer, não, eu não quero ir. E ela não quer fazer contato com isso, ela acha que aquele momento não é interessante para ela, mas ela não quer dizer não. E aí tem uma questão que sai da gente, aí do controle da gente, que é esse como o outro vivencia isso, vai ouvir isso, né? Às vezes essa pessoa que não responde, ela pensa que é só porque ela não quer participar da atividade com tal pessoa, mas talvez por trás disso tenha um sadismo, que é essa coisa de ter o controle, de ter o controle e de ter um prazer, relação ao outro ficar refém, por exemplo, né? Ou o outro está ali subjugado à opinião dela, ao desejo dela, né? Isso, exatamente. Então, eu gozo ali. A pessoa tá à mercê da minha resposta. Ela tá no lugar de expectativa. Ela não tá liberada porque ela tá esperando o que eu vou responder. E aí isso gera um prazer em mim, um controle, como até falou, e um prazer e um gozo até. Então, quando eu falo de sadismo, é isso, é algo mais profundo, que precisa ir para terapia, entender isso, né? Porque não aparece assim, isso simples, né? Isso precisa falar e num ambiente terapêutico, para entender por que, assim, às vezes é só procrastinação, ou eu tenho ganho secundário aí nisso, entende? Que é essa coisa do sadismo, de ter prazer com o sofrimento do outro, né? Por mais que isso gere sofrimento para você também, às vezes, né? Eu sofro, mas ao mesmo tempo eu gosto, isso é gozo. Isso. Né? Isso na psicanálise. Isso na psicanálise tem esse nome de gozo, que é um prazer e um sofrer e um sofrimento. E eu não quero falar não para ela, mas ao mesmo tempo eu tenho o prazer de deixá-la esperando essa resposta, de não liberá-la porque eu sou importante a ponto de fazer isso. Ela fica me esperando, ela fica nesse me esperando. momento. Olha o controle aí. Então, uma pessoa que é controladora e que às vezes nem se percebe assim, ela tem ganho secundário aí. Ela vai para esse lugar que é bem gostosinho, psiquicamente falando, né? E aí, fazendo um gancho com isso, né? Lembrei lá do episódio dos jogos emocionais, né, Gi? Então, muitas vezes também esse tipo de situação, esse tipo de relação se dá na questão dos jogos emocionais. Então, eu demoro para responder, né? Faço ali um movimento de você tem que me esperar, né? Enquanto tá comigo a bola, eu tenho controle. Né? O Love Bomb é isso, a gente falou, né? Nos jogos emocionais. Eu vou, nossa, eu arrebato, eu jogo uma carga ali, uma bomba de amor, de presença, de presente, de tudo. Mas é só para capturar e manipular aquele outro e depois eu fico nesse controle, né, que o outro vai me esperar a partir daquilo. Exatamente. Né? Mas assim, voltando um pouquinho aí para a procrastinação, então assim, eu acho que aqui a gente está trazendo vários temas de formas de procrastinar que são bem diferentes, mas que no fundo acaba com que existe esse mesmo lugar comum, que é o não fazer, né? Que é o adiar. O adiar. Então, adiar, assim, né? Agora não. Ainda não. Né? E aí também, quando existe essa relação, e geralmente existe, né? Mesmo que seja a lâmpada da casa, a tese de doutorado, ou a mensagem não respondida. A mensagem não respondida é uma relação com o outro. Né? Então, existe também esse medo desse olhar desse outro, né, do que ele vai fazer, e existe também o que a Gi pontuou desse prazer de estar nesse controle. Né? De buscar a aprovação do outro também, né? Ou não. A gente falou aqui da procrastinação, que eu procrastino e às vezes porque eu tenho medo de fracassar, mas também porque eu tenho medo do sucesso, né? Então são essas formas assim. Então essa pergunta, por que eu procrastino, você viu que tem várias possibilidades aí. É importante que
Se sozinho a pessoa consegue elencar e minimamente olhar para aquilo e falar, perceber, nossa, eu me percebo aqui, né? Eu faço isso. E isso tem me gerado sofrimento psíquico, né? Porque, gente, uma coisa ou outra a gente adia mesmo, né? A gente como até começa lá no início falando, né? Mas quando isso se torna muito recorrente, né? E começa a afetar o seu cotidiano a ponto de te gerar sofrimento psíquico, precisa olhar. E talvez com a ajuda de um profissional mesmo, né? Sim, porque quando tá nesse grau, né, disso, por exemplo, a pessoa tá sofrendo e não consegue sair disso, né? Ela precisa de ajuda. Então, é importante também a gente ver o que a gente dá conta e os nossos limites, né? Porque às vezes tem também essa idealização de que eu preciso dar conta de tudo sozinho, né? Isso. Eu tenho que, né, ser essa pessoa que provê tudo e um orgulho até, né, de não pedir ajuda, enfim. Né? Que isso tem a ver também com o contexto social que a gente vivencia, né? Que é esse de produtividade, que é esse sistema, né, que prega isso, assim, você é bom o suficiente para dar conta de tudo, de produzir, e sem muito pedir ajuda. E o desdobramento que tem enquanto saúde mental negativo é deixado de lado, né? Então você tem que dar conta, da maternidade, você tem que dar conta e adiar, procrastinar é coisa de gente fraca. E nem sempre. Que é o que você colocou da questão da preguiça. Da preguiça. Não. Então, que são duas coisas bem diferentes, né, gente? Uma coisa é você ter tudo ali na mão e você sabe como conduzir tudo, fazer, e aí hoje eu tô com preguiça, não vou fazer aquilo, mas você tem uma rotina ali. Exato. Por exemplo, já tá funcionando. A louça está lotada, né? A pia tá cheia de louça suja. Ai, gente, que preguiça de começar a lavar essa louça. Mas em algum momento eu vou ter que me haver com essa louça. Isso. E aí, então assim, só pra gente também não ficar diagnosticando essa procrastinação em tudo. Então perceba se o que você faz está num lugar saudável, até funcional, tá tudo bem, né? A gente ter preguiça e a gente querer deixar para depois coisas que são chatas, ou se aquilo chega no nível que tá assim causando sofrimento, né? Em você ou no outro, porque como a gente falou, às vezes aquilo pode estar trazendo prazer para você, mas está gerando muito sofrimento no outro que depende de você, né? O outro também está implicado nessa tarefa e alguma coisa ali de medo que você tem de não assumir esse lugar, esse limite, né? Gente, eu não vou dar conta disso, eu vou sair do grupo, eu acho que neste momento eu não estou conseguindo, né, colocar isso na minha vida. E o limite, né, Té, como a gente também já falou aqui, tem um episódio que a gente fala só sobre limites, né, da gente dar esse limite, também tá ligado com a nossa história de vida. Então, assim, por que é tão difícil eu dizer não vou para essa atividade? Isso. Não vou. Responder a mensagem e deixar claro o que você quer, né? Então, esse limite, essa falta de limite que você precisa dar para o outro e também saber receber desse outro, precisa olhar, né, de uma maneira mais clara, num ambiente terapêutico, para você tentar entender se isso tá muito difícil, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, acho né? Que é isso. Acho que pontualmente são essas questões que a gente traz enquanto procrastinação, que são básicas, mas que a gente sabe que às vezes precisa ser olhado de uma maneira mais profunda, né? Exatamente. Então, espero que isso tenha ajudado você. Se você ficou até aqui, não curtiu ainda, curte esse episódio. Isso. Não procrastine. Curta já. E é isso, a gente se vê na próxima. Até. Tchau.